E aí, pessoal, eu, professor Francisco Anselmi, do Biologia na Cabeça, convido o professor Leandro Miles, do canal Professor Miles de Matemática, em um vídeo de colaboração entre a biologia e a matemática, falando sobre as bactérias que são estudadas no reino Monera. Quando se fala em bactérias, o que nos deve vir à mente? Aqueles bichinhos estão na boca, no dente, nas nossas axilas, na nossa pele, no interior do nosso corpo, ou seja, tudo tem bactéria. Mas como é que a gente percebe que tem bactéria? Nas axilas, quando nós suamos, as bactérias ali presentes, elas se alimentam, né, de material da pele, não se assuste, e quando ele faz seus excretas, é que nós sentimos sua presença, que é aquele fedorão, a asa, aquele é o que? É bactéria fazendo seus excretas. Também na boca, quando nós acordamos de manhã, sentimos o paladar, o aroma dos excretas das bactérias que estavam no interior da boca. E para isso vale dentro dos intestinos, mas tem umas bactérias legal que nos fornecem vitaminas do complexo B. E nós que já estamos fornecendo alimento para elas, não é? Então, esse é o mundo bactéria, nós, seres humanos. É óbvio que em outros animais vertebrados também tem bactérias. E é bom lembrar que graças a bactérias, com os outros amiguinhos, os fungos, eles decompõem a matéria orgânica morta nos ecossistemas. São agentes decompositores. Isso aí é só para lembrar quem são as bactérias. E a maioria delas, infelizmente, não são nada amigas. Mas isso aqui eu vou falar logo depois, ok? Falando a respeito do reino Monera, onde as bactérias estão inseridas, eles são unicelulares, ou seja, têm apenas uma única célula. E procariontes. Mas o que significa procarionte? O procarioto, procariótica, procariótico, enfim, é tudo a mesma coisa. Significa que são seres primitivos que não possuem um núcleo organizado, ou seja, é a ausência da carioteca, aquela membrana do núcleo que os procariontes, e é a ausência da carioteca, a membrana do núcleo que eles não têm. Mas como fica o seu DNA, o seu material genético? Em primeiro lugar, o seu material genético é um DNA circular e ele está difuso no citoplasma, ou melhor, espalhado no citoplasma, em uma região conhecida como nucleoide. As estruturas celulares presentes em uma bactéria são as seguintes: das organelas celulares que nós conhecemos, que as demais células eucariontes, aquelas com uma membrana do núcleo, as bactérias possuem apenas, tão somente os ribossomos, sintetiza a proteína. É só isso que as bactérias demandam de necessidade. Eles possuem uma parede celular, tais quais as células vegetais, onde está coladinha a membrana celular. E eles podem ou não ter flagelos. Como vocês estão vendo aqui, eles têm alguns pelos, né? É o famoso pilum. As bactérias, elas podem estar no meio ambiente isoladas, ou seja, um indivíduo ali, outro indivíduo lá, outro indivíduo acolá. Mas podem formar colônias, são indivíduos que estão anatomicamente unidos, como nós vemos aqui no quadro ao lado, e elas podem ser redondas, chamando-se de cocos. Se estes cocos estão unidos em fileiras, eles formam os streptococos. Mas se estão 2 a 2, eles formam os diplococos. Mas se esses cocos estão unidos em forma de cacho, nós temos os estafilococos. Ao lado dos estafilococos, nós temos aquelas bactérias em forma de vírgula. E é por isso que eles se chamam de
vibriões. E abaixo nós vemos aquelas bactérias em forma de bastonetes. Essas sim são chamadas de bacilos. Ali do outro ladinho são bactérias em forma espiralada, chamadas de espirilos. E as bactérias que têm flagelos são as bactérias flageladas. E lá acima nós vemos esporos bacterianos, em que eles estão unidos. E, como eu havia falado antes, muitos deles são patogênicos, ou seja, causam doenças. E o único remédio que tem para combater doenças bacterianas, as famosas bacterioses, são os antibióticos. Ademais, sobre as bactérias, em próximo vídeo. Mas como o Enem é uma prova multidisciplinar, hoje nossa proposta é ver também uma das várias aplicações da matemática na biologia. E para isso foi que convidei o canal Professor Miles, do meu grande amigo e colega professor Leandro Miles, para desenvolver uma questão do Enem aqui no Biologia na Cabeça. Olá pessoal, como disse o professor Francisco, matemática e biologia têm muita afinidade e hoje o canal Professor Miles tem a oportunidade de participar deste aulão do Biologia na Cabeça. Trazemos a resolução de uma questão do Enem 2015. E para dar continuidade à explicação do professor Francisco, a nossa aula de hoje se chamará Uma aplicação da matemática na biologia, função quadrática, máximos e mínimos. A questão 174 do Enem 2015 diz o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. A pergunta é: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Vamos observar o seguinte: nós temos uma função quadrática. O nosso A, que é o coeficiente do H ao quadrado, é negativo. Então nós temos um A menor que zero. Quando nós temos A menor que zero, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. O gráfico da nossa função tem os eixos x e y, em que y é a nossa temperatura e x é o tempo em horas. Como o nosso A é menor que zero e a concavidade da parábola é voltada para baixo, e nós queremos a temperatura máxima, como diz no enunciado, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, matematicamente falando, a temperatura máxima se dá no nosso y do vértice, neste ponto. Para que você recorde, nós calculamos y do vértice como menos delta sobre 4a. Lembrando que uma função quadrática é ax² mais bx mais c igual a zero. E na função dada nós temos o a igual a menos 1, b igual a 22 e c igual a menos 85. Delta, para você relembrar, é igual a b² menos 4ac. Então, o nosso delta será igual a b ao quadrado. Então, o nosso b é 22. 22 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a é menos 1.
vezes o C. O C é menos 85. 22 ao quadrado é 484. Menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo. Vezes menos 85, nós temos menos 340. Então, delta igual a 484 menos 340, 144. Substituindo na fórmula, nós temos que y do vértice é igual a menos 144 sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Então, nós temos menos 144 sobre menos 4. O sinal de menos dividido por sinal de menos fica positivo. 144 dividido por 4 é 36. Então, y do vértice igual a 36. Olhando a tabela, nós vemos que 36 está entre 30 e 43. Então, a temperatura é classificada como alta. Dessa forma, a resposta correta é a letra D, temperatura alta, no momento que nós temos o maior número possível de bactérias. Bom, por hoje é só. Curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal Biologia na Cabeça e no canal Professor Miles. Bons estudos e até a nossa próxima aula.